Terceira geração modernista. Bom, a terceira geração modernista, ela se inicia em 1945 e vai até meados dos anos 60. E o que estava acontecendo no Brasil e no mundo durante esse período? No Brasil, nós tivemos aí o fim da ditadura Vargas e o início de um período de normalidade democrática com a eleição do Eurico Gaspar Dutra e depois, novamente, a volta de Getúlio em 1950. Só que em 1954, Getúlio Vargas ele comete suicídio após sofrer as acusações de envolvimento na tentativa do assassinato do jornalista Carlos Lacerda, que era o seu principal opositor, e isso tudo ocasionou uma nova crise no país. E aí a gente tem a eleição de Juscelino Kubitschek, e o seu projeto desenvolvimentista, e aí o governo tentou estimular, no caso, a industrialização do país. E em 1960 a gente tem a inauguração ali de Brasília, que é a nova capital federal, que simbolizava a modernidade. Depois, em 61, a gente tem o novo presidente eleito, que é o Jânio Quadros. Meses depois, ele renuncia e o vice-presidente João Goulart vai assumir a presidência, colocando mais uma vez o país em crise, pois as Forças Armadas e os vários setores da sociedade eram contrários a ele. E aí a gente tem essa oposição, ela foi se acentuando na medida em que o governo promovia essas reformas sociais de base, E temos também, no período aí de redemocratização, que vai de 45 a 64, que ocorre no país, a arte brasileira ela vai conviver com tendências realistas, herdeiras da tradição do neorrealismo, da geração anterior. Então, a gente está falando ali do realismo, e as novas experiências expressivas da prosa e na poesia, advindas com o modernismo. Então, tudo isso, e no mundo a gente tem o fim da Segunda Guerra Mundial, o início ali da era atômica, os Estados Unidos vão mostrar o poder bélico que possuíam e vai iniciar um período de grande transformação mundial, que ficou conhecido ali como a Guerra Fria. A gente tem a publicação da Declaração dos Direitos do Homem, a criação da ONU. Então, várias coisas estão acontecendo no Brasil e no mundo durante esse período. Um período de intensas, vamos dizer assim, é um período de inconstâncias, é um período de crises, é um período de pós-guerra, Então, muitas coisas vão fazer com que o homem se sinta bastante inseguro, E isso vai se refletir na sua produção, na produção literária. Agora a gente vai ver um pouquinho da poesia desse período, porque a terceira geração, ela se destacou não só pela sua produção poética, mas também pela produção em prosa. Então, nós vamos ver isso separadamente. A poesia de 45, os autores desse período, eles vão se opor às conquistas e inovações dos modernistas de 22. Então, os poetas vão se dedicar a uma poesia mais séria, mais equilibrada, mais preocupada com a forma estética, artística do poema, voltando com os modelos parnasianos e simbolistas. Lembrando que os autores lá da primeira geração, eles vão negar esse modelo rígido, as formas fixas, porque eles acreditavam que isso tudo artificializava a poesia, a arte, a literatura em si. Então, eles rechaçaram todo esse excesso de purismo dentro da linguagem, todas aquelas formas fixas que eram propostas pelos parnasianos. Então, os autores da primeira geração, eles propuseram uma nova forma de
se fazer literatura, uma literatura que fosse mais livre dessas amarras propostas pelos parnasianos. Quando a gente chega aqui na poesia de 45, a gente vai ver que esses autores, todas aquelas propostas dos autores lá de 1922, elas não foram aceitas por todos e elas receberam críticas ao longo do tempo. Essa geração de 45, ela vai propor um retorno às formas clássicas de composição, como, por exemplo, o soneto, que é uma forma praticada na época, mesmo por poetas comprometidos com os avanços modernistas, como eram, por exemplo, que a gente viu na segunda geração, Vinícius de Moraes e Carlos Drummond. Mesmo aqueles autores que se comprometiam com as propostas lá da primeira geração, eram autores que continuavam praticando a forma fixa, como no caso o soneto. Então, eles não abandonaram de todo a forma, como os autores da primeira geração propunham. E essa geração vai fazer exatamente isso. Eles vão pregar um resgate da temática mitológica. Então, eles vão se opor àquele primitivismo indígena que os autores lá da primeira geração propuseram, aquele resgate do nosso passado histórico, da nossa cultura, da nossa origem. Então, eles vão pregar um resgate à temática mitológica. Então, aqui, essa poesia de 45 se opondo àquele resgate primitivista indígena da primeira geração, e vão trazer uma visão mais lírica e sentimental do mundo. Então, para isso, eles vão usar uma linguagem muito mais próxima do simbolismo e do romantismo. Então, a gente vai ver que toda essa tradição proposta lá pelos parnasianos e pelos simbolistas vai ser resgatada aqui na poesia de 45. Eles não vão chegar a romper, entendam bem, eles não vão chegar a romper com todas as características propostas pelos primeiros modernistas, mas eles também não vão abrir mão dessa pesquisa estética, eles também não vão abrir mão de fazer poesia com todo o rigor poético que ela possibilita. Então, a gente vai ver, por exemplo, o João Cabral de Melo Neto, que é um autor importante nessa geração. Ele só se confunde com os princípios da geração de 45 pela coincidência cronológica. O que isso significa, professora? Ele vai ser encaixado aqui dentro da poesia de 45 por escrever durante esse período, porque todo esse rigor formal que a gente vai verificar na sua obra não está a serviço de uma poesia de derramamento sentimental, com influência simbolista ou parnasiana, como a gente vai ver aqui na poesia de 45. Então, a gente vai ver que o João Cabral de Melo Neto, ele foge um pouquinho. Embora ele utilize desse rigor formal, desses princípios, ele não vai deixar-se levar por essa lírica, por essa poesia que mais sentimental, como eu já falei. Então, vamos pensar nisso quando a gente lê os poemas de João Cabral de Melo Neto. Como eu falei anteriormente, o poeta mais importante dentro desse período aí da poética de 45 foi o João Cabral de Melo Neto, e a gente vai conhecer um pouquinho das características desse autor. O João Cabral de Melo Neto, ele ficou conhecido como um poeta engenheiro, Por quê? Porque ele era um poeta que dispensava a inspiração. Como a gente já falou, alguns autores dessa terceira geração, eles vão trazer essa visão mais lírica e sentimental do mundo. O João Cabral de Melo Neto, ele foge dessas características da poesia de 45, porque ele é um autor sempre muito preocupado
com a construção, com a precisão do poema, né? De forma que o fazer, né, poético, a construção poética ali fosse uma verdadeira obsessão para ele, né? Então a gente tem o João Cabral de Melo Neto como um autor que ele nasceu em Recife, em 1920. Então, se a gente for, né, analisar cronologicamente, ele nasceu ali quase no período de início do movimento modernista, né? Só que o que acontece? Já com 20 anos de idade, ele sai do Recife, vai para o Rio de Janeiro, e lá ele começa uma amizade com os autores da geração de 30, ou seja, dessa geração que a gente acabou, né, de estudar, como o Murilo Mendes, o Jorge Lima, o Carlos Drummond, né? Então, ele entrou em contato, né, já com os 20 anos de idade com esses autores, né? Então, ele vai ser conhecido como esse poeta engenheiro porque a sua poesia ela vai ser extremamente calculada, racional. Ele vai ser muito contra, vamos dizer assim, a esse sentimentalismo presente nas poesias. Então, para isso ele vai usar uma linguagem mais enxuta, mais concisa, que vai, né, construir o próprio falar do sertanejo, né? E aí, por isso, ele se torna insuperável nos chamados metapoemas, que são os poemas que falam sobre esse fazer poético, né? Porque, para ele, cada palavra possui uma carga de significado concentrada de tal maneira que não havia espaço para coisas desnecessárias, para enfeites desnecessários. Então ele vai trazer uma poesia mais seca, né? Por isso que a gente fala que os poemas de João Cabral de Melo Neto é uma poesia mais seca, porque vão rechaçar esses excessos de sentimentalismo presentes na poesia e vão se concentrar mais nesse fazer poético, na construção poética do poema. Mas a seguir a gente vai ver um poema dele onde isso fica bem claro. Então a gente tem um trechinho aí do poema intitulado O Poema. O papel nem sempre é branco como a primeira manhã. É muitas vezes o pardo e pobre papel de embrulho. É de outras vezes de carta aérea, leve de nuvem. Mas é no papel, no branco asséptico, que o verso arrebenta, como um ser vivo pode brotar de um chão mineral. Então, ele fala aqui dessa questão que o poema ele surge, nem sempre vai surgir no papel, né, branco, né? Muitas vezes ele vai surgir naquele rascunhozinho de um papel pardo, de um papel de embrulho. Muitas das vezes ele vai surgir na mente, por isso que ele fala carta aérea, leve de nuvem, por isso que ele pode surgir na mente, né, do poeta, e nem sempre vai ter um papel por perto. Então, o poeta ele apresenta em toda a sua obra essa preocupação com a estética, com a arquitetura da poesia, construindo palavra sobre a palavra, como um engenheiro, né, coloca pedra sobre pedra para construir o seu edifício. Então ele é um poeta engenheiro que ele constrói essa poesia calculada, essa poesia racional, essa poesia que vai combater esse sentimentalismo, tá?